A prosperidade não escolhe qualquer pessoa. Ela se instala apenas em quem decide, de uma vez por todas, soltar o peso da escassez. E quando isso acontece, não é só a chegada que impressiona. É a transformação completa. O dinheiro não apenas aparece, ele fica, cresce e ultrapassa tudo o que você costumava imaginar. É difícil aceitar, mas não importa quanto você trabalhe, quanto você se esforce ou quanto você reze. Se você ainda carrega as roupas gastas do seu antigo eu, a abundância não entra. É como querer plantar uma árvore frondosa em terra podre. As raízes não crescem. E essa é a razão pela qual milhares de pessoas repetem os mesmos padrões. Lutam, tentam, mas sempre sentem que algo invisível as segura. Em 1925, Florence Scovel Shinn, mestra visionária da ciência espiritual, revelou uma verdade que poucos conhecem. A abundância não se move pela sua carência. Ela reconhece a sua identidade, não atende quem implora, mas quem se apresenta como dono do que já lhe pertence por direito divino. Por isso, em plena Grande Depressão, quando milhões viviam na pobreza mais absoluta, ela ensinou pessoas comuns a mudar de identidade. E muitas delas multiplicaram suas riquezas quando tudo parecia perdido. Hoje, aqui na Escola de Frequências, vou revelar esse mesmo método para você. Não se trata de frases bonitas, nem de promessas vazias. É um princípio espiritual comprovado que pode transformar para sempre a sua relação com o dinheiro e com a vida. Porque uma única frase dita com verdadeira autoridade pode ser a chave que desperta o poder que você carrega adormecido há toda uma vida. Florence Scovel Shinn dizia que o maior obstáculo das pessoas não era a falta de oportunidades, mas o apego ao velho eu. E ela resumia esse princípio numa frase que golpeia como espada. Você não pode ressuscitar o que se recusa a enterrar. Esse é o primeiro golpe, o que abre o caminho. Porque a maioria das pessoas tenta construir prosperidade sobre ruínas, como quem levanta um templo sobre alicerces contaminados. Querem invocar a abundância, mas continuam pronunciando decretos de escassez disfarçados de frases inocentes. Nunca é suficiente. É muito difícil. Sempre me toca sofrer. O que poucos compreendem é que cada uma dessas frases funciona como uma ordem divina ao contrário, um mandato que o universo cumpre com precisão, porque a inteligência infinita não distingue brincadeiras de queixas. Ela apenas obedece à vibração. Florence explicava isso com clareza. A abundância não entra numa casa cheia de fantasmas. E esses fantasmas são as velhas etiquetas que carregamos em silêncio. Sou pobre, sou azarado, não nasci para prosperar. Enquanto essas palavras permanecerem vivas no seu subconsciente, nenhuma afirmação nova consegue criar raízes. Primeiro é preciso realizar um funeral interno, dar sepultura ao eu da carência para que o eu abundante possa se levantar com poder. Pense no dinheiro como uma visita de alto valor. Ele não entra em lugares onde o ar ainda carrega mágoa, cobrança e falta. Mas quando você prepara o espaço interno com gratidão e respeito, ele não só entra, ele se acomoda e decide permanecer. Essa limpeza não é material, é vibratória. É o ato consciente de expulsar do seu altar mental toda palavra que trai o seu direito divino à abundância perfeita. Uma das alunas de Florence aprendeu isso de forma radical. Ela repetia orações de prosperidade, mas em segredo continuava dizendo que era a ovelha negra da família, e a sua vida obedecia a esse decreto oculto. Florence deu a ela uma prática cerimonial: escrever num papel cada frase de escassez, lê-las em voz alta e depois queimá-las, pronunciando: este nome já não é meu. Enterro a minha identidade de carência e me levanto como herdeira da abundância divina. O fogo não era um gesto vazio. Era um ato de autoridade espiritual, um sinal à lei cósmica de que um ciclo havia terminado. Ela fez isso com lágrimas, mas também com um alívio profundo. E nos meses seguintes conseguiu um emprego melhor remunerado. E mais importante do que isso, começou a falar de si mesma com dignidade. Florence chamava isso de lei da morte necessária. Toda ressurreição exige primeiro um enterro. O velho precisa cair para que o novo floresça. Não é perda, é purificação. E enquanto você não exercer essa renúncia, a palavra nova não poderá manifestar seu poder. Mas não basta silenciar a voz velha. Você precisa substituí-la pela palavra viva. O falso só morre quando a verdade o substitui. A isso ela chamava de lei da substituição. Porque o problema não é apenas que você passou anos repetindo frases de escassez. O verdadeiro problema é que essas frases foram semeadas no seu subconsciente, e o subconsciente é fértil. Ele transforma em colheita qualquer semente que ali for plantada. Florence explicava: a mente é como um terreno. Se você arranca a erva daninha da escassez e deixa o espaço vazio, a mesma erva vai voltar a crescer.
Mas se você planta uma semente de abundância nesse mesmo lugar, a nova planta ocupa o espaço e não deixa o velho retornar. Não se trata de suprimir, mas de substituir. Por isso ela insistia no contraste direto. Se a sua mente diz sou pobre, responda com firmeza: sou a abundância manifestada. Se a sua boca quer pronunciar é difícil, troque na hora por tudo flui com facilidade na abundância divina. Cada substituição é um ato de autoridade espiritual. É a sua ordem divina reescrevendo o seu destino. Uma de suas alunas vivia repetindo sem perceber uma frase herdada do pai: o dinheiro sempre escapa. Por mais que tentasse prosperar, os seus negócios nunca davam fruto. Florence lhe deu um mandato preciso. Cada vez que essa frase aparecer na sua mente, substitua imediatamente por esta: o dinheiro vem a mim e permanece, porque sou um canal perfeito do suprimento infinito. Ela obedeceu. No começo, precisou fazer isso dezenas de vezes por dia, mas logo a sua forma de falar começou a mudar, e com ela, a sua realidade. Em poucos meses, passou de perdas constantes a receber clientes e oportunidades que pareciam adormecidas. Isso não era acaso, era a lei da substituição em ação. O universo não reconhece silêncios, reconhece decretos. A sombra não se expulsa com mais sombra, mas com luz. E a escassez não desaparece com silêncio, mas com abundância falada. Por isso, cada vez que a sua voz velha quiser se impor, você precisa responder de imediato com a palavra nova. Essa rapidez é essencial, é um reflexo espiritual. É como trocar um disco riscado por um novo. Florence também entregava às suas alunas o que chamava de fórmulas jurídicas espirituais. Frases curtas, cortantes, ditas com a solenidade de um juiz que dita sentenças. Não são orações longas, não são súplicas, são atos de fechamento e de abertura. A primeira fórmula: já não respondo a esse nome, é a ruptura com a identidade antiga. Cada vez que a sua mente ou mesmo outras pessoas quiserem te lembrar como o fracassado, a que nunca consegue, o que está sempre endividado, essa frase é a espada que corta pela raiz. A segunda fórmula: cancelo esse papel, porque não basta rejeitar um nome. É preciso também se despir do papel que você representava no teatro da escassez. Se antes você agia como o que sempre cede, como a vítima resignada, como o trabalhador que só sobrevive, essa sentença dissolve o roteiro velho. A terceira fórmula: esse acordo está quebrado. Florence explicava que muitas vezes estamos amarrados a promessas invisíveis herdadas da família, da cultura ou da religião. Na minha casa, sempre fomos pobres. É melhor pouco e honesto do que muito e suspeito. A vida é luta. Essas frases se tornam contratos emocionais que mantêm o ciclo da escassez. Ao dizer esse acordo está quebrado, você declara diante da lei cósmica que a dívida com essa crença está saldada. Uma mulher contou que a vida inteira havia escutado a mãe dizer: nós nascemos para trabalhar duro e nos conformar com pouco. Quando aprendeu as 3 fórmulas, as praticou diante do espelho durante 21 dias. Já não respondo a esse nome, dizia quando a voz interna tentava chamá-la. De pobre. Cancelo esse papel, afirmava quando se pegava agindo a partir da resignação. Esse acordo está quebrado, repetia cada vez que a voz da mãe ecoava na sua cabeça. Poucos meses depois, ela conquistou uma bolsa integral para estudar fora do país, algo que parecia impossível para alguém do seu meio. Florence celebrava essas transformações não como milagres caprichosos, mas como o resultado lógico de usar a palavra com autoridade espiritual. E agora vem a prática mais poderosa. Para Florence, o espelho não era um objeto decorativo, era uma ferramenta espiritual. Ela ensinava que diante do espelho, a verdade da sua fé ficava exposta. Você podia enganar os outros com palavras bonitas, mas nunca podia se enganar quando olhava nos próprios olhos. Ali o decreto se tornava real ou desmoronava. Ela pedia às suas alunas que começassem cada prática diante do espelho, não como quem repete frases vazias, mas como quem entra num santuário. Primeiro, a postura, costas eretas, pés firmes no chão, peito aberto. Depois, o olhar, sustentar os próprios olhos sem fugir, sem vergonha. E então, com voz firme, dar a ordem: sou um ímã para o dinheiro. Ele vem a mim sem esforço e sem sacrifício. Florence observava que na primeira vez, quase sempre aparecia o desconforto, risinhos nervosos, gaguejos, olhares desviados. E ela não via isso como fracasso, mas como prova de que o velho eu ainda tentava se sustentar. A repetição diante do espelho era para ela uma forma de exorcismo da escassez. Cada vez que você pronunciava a frase, arrancava um pouco mais pela raiz a identidade antiga. Uma aluna lembrava que durante semanas mal conseguia dizer a frase sem sentir vergonha.
Parecia ridículo declarar a abundância quando tinha dívidas atrasadas. Florence insistia. É exatamente por isso que você precisa se olhar nos olhos e dizer, porque enquanto você se sentir indigna, vai continuar rejeitando o que já é seu. Depois de um mês, ela conseguiu pronunciar o decreto com serenidade, como quem diz o próprio nome. Não demorou muito, e ela fechou um contrato de trabalho que permitiu quitar todas as dívidas. Florence chamava essa prática de Tribunal do Espelho, porque ali cada pessoa ditava sentença sobre a própria vida. O espelho não devolve o seu rosto, devolve a sua certeza. Se você declara com autoridade, o universo obedece. Por isso ela recomendava repetir esse exercício toda manhã e toda noite como um batismo duplo. De manhã, para ordenar o dia, à noite, para selar a jornada. E agora chegamos ao mandato final. Florence dizia que há frases que não se dizem uma única vez. Elas são marteladas em golpes rítmicos na porta do invisível até que essa porta cede. A cadência não é enfeite. É a lei que fixa a nova identidade no subconsciente. Por isso, ao decretar, não basta pronunciar. É preciso entrar num ritmo espiritual. Assim ela ensinava: solto o eu que teme, me levanto no eu que sabe. Solto o eu que mendiga, me levanto no eu que ordena. Solto o eu que duvida, me levanto no eu que confia. Esse paralelismo repetido em voz firme funciona como um mantra de ressurreição. Cada repetição age como um martelo divino, quebra o caixão da escassez e proclama a vida da abundância. E aqui está o seu desafio: 7 dias de decretos diários, sem interrupção, sem desculpas. Cada dia, ao despertar e ao anoitecer, você deve se pôr de pé, erguido diante do espelho ou num lugar silencioso, e pronunciar as frases de ressurreição como se fossem leis irrevocáveis, não com ansiedade. Não como súplica, mas com a calma e a firmeza de um juiz que dita sentença. Florence chamava isso de mandato diário, porque ela insistia que o universo não responde à mornidão nem à dispersão. Responde à autoridade espiritual de quem sabe que está executando uma ordem divina. Faça isso 7 dias seguidos e você vai observar sinais. Semeie a palavra com disciplina e você vai colher o milagre. O protocolo é simples, mas absoluto. Ao despertar, pronuncie em voz firme 3 vezes. Solto o eu da escassez, ressuscito no eu da abundância divina. Ao fechar o dia, repita a cadência. O velho morre, o novo vive, o morto se enterra, a abundância ressuscita. Durante o dia, cada vez que a dúvida aparecer, responda com um decreto imediato, como quem empunha uma espada. Eu enterro a carência, me levanto em prosperidade. Florence garantia que quem cumprisse 7 dias de decreto entrava num campo vibratório diferente, onde as coincidências se multiplicam, onde o dinheiro aparece de formas inesperadas, onde a paz interior substitui a ansiedade. Era, nas palavras dela, uma semana de ressurreição interna. Mas antes de começar esse desafio, você precisa saber em que frequência está vibrando agora, porque se a sua vibração atual está alinhada com a escassez, por mais que você decrete, vai haver resistência. É como tentar sintonizar uma rádio quando há interferência. E é exatamente por isso que criamos aqui na Escola de Frequências o teste de frequência vibracional. Esse teste vai revelar com precisão em que nível de vibração você se encontra neste momento. Se está na frequência da escassez, do medo, da dúvida, ou se já está começando a sintonizar com a abundância, a prosperidade, a certeza. O link está na descrição deste vídeo. Faça o teste agora, descubra a sua frequência atual e então comece o desafio de 7 dias, sabendo exatamente de onde você está partindo. Você chegou ao final, mas na verdade, esse é o verdadeiro começo. Porque hoje você enterrou um eu que já não te servia e levantou uma identidade nova, firme, vibrante e alinhada com a lei cósmica da abundância. Florence Scovel Shinn ensinava que não somos prisioneiros do destino. Somos arquitetos dele através da palavra. O que você decreta hoje será a colheita do seu amanhã. Por isso, não basta ter ouvido, você precisa selar isso. Eu te convido a escrever agora mesmo nos comentários, como um decreto público, como um contrato espiritual com a sua nova vida. O velho se foi, me levanto pela palavra. Escreva isso nos comentários, porque quando você declara publicamente, você ativa um poder ainda maior. Você se compromete diante do universo, e o universo responde com força redobrada. Essa frase não é enfeite, é um ato de ressurreição interior. Cada vez que você a repetir, vai estar lembrando ao universo que você já não responde ao nome da escassez, que você já não joga o jogo do atraso nem da culpa, que a sua identidade verdadeira é a abundância, plenitude e propósito. Lembre-se sempre, o universo não responde às suas dúvidas nem aos seus medos, responde à sua certeza.
E quando a palavra se levanta em você, a vida não tem outra opção a não ser obedecer.